Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Hoje, 31 de março, nosso último estudo da sequência que fizemos desde o dia 3 de março, com o tema principal Entendendo o Amor de Deus por mim, né? Hoje é a parte 4, a última parte, nós vamos aqui meditar na palavra de Deus, baseado em Mateus capítulo 22, do verso 34 ao verso 40. Vamos agora ler o texto, mas antes vamos orar. Primeiramente vamos orar para que a gente possa ler o texto e assim entender o que Deus quer falar conosco. Oremos. Amado Pai, eterno Deus, glorioso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, Senhor meu Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor meu Deus, em mais uma gravação de um estudo da Tua Palavra sobre a última parte que traz o tema principal, Entendendo o Amor de Deus por mim. Senhor, fala conosco, Senhor, nos faça entender e compreender como o Senhor nos amou desde o início. E agora, meu Pai amado, continua nos amando até o dia da vinda do Teu Filho amado Jesus à Terra. Em nome de Jesus, amém. Leiamos a palavra. Mateus capítulo 22, do verso 34 ao verso 40, diz o seguinte: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o Senhor, ame o seu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amados, nós vamos entender hoje, na conclusão desse estudo sobre o tema principal, Entendendo o Amor de Deus por mim, por você, pela humanidade, por todos nós, nós vamos entender exatamente o que Deus quis falar com esse texto de hoje, Mateus 22, do verso 34 ao 40. Mas primeiramente, fazendo um apanhado dos estudos anteriores, no dia 3 de março, aprendemos que Deus, por amor à humanidade, enviou o seu Filho unigênito Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. João capítulo 3, verso 16, o estudo do dia 3 foi falado sobre esse tema, sobre esse texto, João 3,16. No dia 10 de março, para compreendermos o porquê Deus entregou o seu Filho à morte, à cruz do Calvário, nós aprendemos que antes da humanidade existir, Deus, por amor a ela, por amor a esta humanidade, por amor a nós, criou apenas um mandamento, que colocou lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, quando ele criou a terra, criou tudo, criou o jardim e colocou o ser humano lá, para que a sua criação não viesse a morrer, estando esta criação, lógico e evidente, na época no jardim do Éden. Infelizmente, o homem foi enganado e pecou contra si próprio e contra Deus, desobedecendo a ordem lá essa ordem que Deus colocou, que é Gênesis 2,16, ele pecou desobedecendo, comendo o único fruto da única árvore que não deveria comer. Gênesis capítulo 3, verso 6, Eva fez isso e deu a seu próprio marido. Aquele único mandamento, que era o único mandamento da época. A consequência dessa desobediência foi a causa da primeira morte na própria família entre seus filhos. Caim matou Abel, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 4, verso 8. No dia 24 de março, nós aprendemos com a terceira parte 3 desse tema, aprendemos que, sabendo Deus que ia acontecer nos relacionamentos das pessoas, ele criou 10 mandamentos. Mandamentos esse, criado pelo próprio Deus, com o dedo do próprio Deus, Deuteronômio capítulo 9, verso 10, e entregou nas mãos de Moisés, para que Moisés ensinasse as pessoas, para que eles pudessem aprender a ter bons relacionamentos entre si próprio e também deles para com Deus. Esse estudo, parte 3, foi baseado em Êxodo capítulo 20, verso 1 a 17, que é relatado lá os mandamentos. Para que a gente possa entender o estudo de hoje, baseado em Mateus 22, do verso 34 a 40, eu quero relatar alguns contextos anteriores a essa narrativa, tá?
Por exemplo, nos versos 15 a 22, tudo de Mateus capítulo 22, os fariseus tentaram apanhar Jesus quanto aos impostos, né? E ficaram admirados com a resposta dele a respeito do assunto no verso 20 e 21. Jesus disse, perguntou-lhes ele, deu quem a esta imagem, de quem é esta imagem e essa inscrição que está nessa moeda? Aí responderam, de César. Então Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ficaram pasmos com essa resposta. Nos versos 23 ao verso 33, agora foram os saduceus. Na primeira tentativa dos impostos foram os fariseus. Agora os saduceus tentam apanhar Jesus em alguma falta quanto à ressurreição. E eles contam uma parábola, uma história, sobre uma mulher que tinha casado com 7 irmãos. E Jesus responde simplesmente o seguinte, quanto à ressurreição dos mortos, não lês que foi dito por Deus, eu sou Deus de Abraão, e Deus de Isaac, Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Versículo 31 e 32 relata essa fala de Jesus. No versos 34 ao verso 36, né, os fariseus ficaram chateados com Jesus por terem emudecidos. Jesus emudeceu os saduceus quando falou da ressurreição, que lá no céu não há casamento e que dele é Deus de vivo e não Deus de mortos. Por conta disso, os fariseus ficaram chateados. O versos 34 a 36 antecedem aos 2 grandes mandamentos que Jesus vai falar para os seus presentes, né? No versículo 34 e 36, como eu falei, os fariseus e saduceus são os 2 principais grupos religiosos da época de Cristo e, apesar de haver ódio entre esses 2 grupos, fariseus e saduceus, eles se uniram para ir contra Jesus, né? Eu vou relatar algumas diferenças entre os saduceus e os fariseus para que possamos entender. Fariseus, eles davam ênfase a questões mais religiosas, enquanto os saduceus davam ênfase a questões políticas. Os fariseus eram comprometidos com a obediência a todos os mandamentos de Deus, enquanto que os saduceus criam fortemente na lei de Moisés e na pureza levítica. Os fariseus eram admirados pelo povo pela sua aparente devoção, enquanto que os saduceus tinham uma mentalidade mais prática que os fariseus. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos e na vida eterna, enquanto que os saduceus confiavam na lógica, atribuindo pouca importância à fé. Os fariseus criam em anjos e demônios e tinham um zelo exagerado pelo dia de sábado, enquanto que os saduceus não criam na ressurreição corpórea dos mortos, nem na vida eterna, nem na existência de demônios e de anjos. Amados, se Jesus foi tentado por Satanás, em Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11, está esse relato onde Satanás tenta ele por 3 vezes, e por 3 vezes o próprio Jesus responde na palavra e Satanás sai de perto. Se Jesus foi tentado e também foi provado pelos seus inimigos, fariseus, saduceus e outros, nós não somos diferentes, tá? Também seremos tentados durante a nossa vida cristã em alguns aspectos da vida, tanto pelo lado material, secular, espiritual, cristão, família. Seremos tentados. Temos que estar firmes na palavra para poder não cair em tentação. Os versículos 37 e o versículo 38 de Mateus 22, que diz, eu vou reler só para que a gente fique sabendo. Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, isso escrito em Mateus capítulo 22, verso 37 e verso 38. Nesse verso 37, Jesus não estava criando algo novo, e sim repetindo o que Deus ordenou lá no Velho Testamento, na época de Moisés, com relação ao relacionamento do homem para com Deus. Tá? Lá no Velho Testamento, aquele decálogo, os primeiros 4 mandamentos, está bem claro
que é do relacionamento do homem com Deus, tá? Em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, para que vocês entendam que Jesus não está criando coisa nova, mas que está repetindo o que Deus falou na época com Moisés. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Olha o que diz o verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda de tua alma e de todo o teu entendimento. Há pequena diferença de um texto para o outro, somente na última, que é força para eles, né, e entendimento para nós. O objetivo do verso 2 de Deuteronômio, capítulo 6, temer a Deus, toda a família, era o objetivo desse mandamento. Temer a Deus, toda a família, guardar os estatutos e os mandamentos. Isso em Deuteronômio capítulo 6. O verso 3, que o povo vivesse bem e que se multiplicasse na terra que ia possuir. No verso 4, lá de Deuteronômio capítulo 6, é entender que Deus é o único Deus e que amasse Deus, como é enfatizado no verso 5, o qual nós lemos agora, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Então Moisés, quando falou para o povo, estava se referindo ao decálogo, né? De coração, alma e entendimento, quando Jesus, na realidade, quando Jesus falou ao povo, ele estava se referindo àquela primeira parte do decálogo, resumindo aquela parte do decálogo em apenas um mandamento. Aqueles 4 mandamentos do decálogo, vamos ver se a gente consegue lembrar. É exatamente não ter e nem fazer imagem, não idolatrar, não reverenciar essas imagens, não falar do nome de Deus em vão e guardar um dia para Deus. Esse decálogo é exatamente resumido nesse único mandamento no verso 37. Vamos entender o que significa essas palavras do verso 37? Primeiro, coração. Coração, na realidade, Jesus não está se referindo ao órgão coração, porque o coração ele bombeia apenas o sangue que circula no corpo. O coração ele é uma bomba que bombeia o sangue, tá? Que vai distribuindo por todo o corpo. Mas coração, quando é referido na Bíblia, relacionado a uma obediência, não está falando do órgão coração, mas está falando sim da mente, que raciocina, racionaliza, pensa. Então, a mente. O coração, nesse sentido, mente, significa cardia, coração no sentido figurado, isto é, pensamento ou sentimento, obediência. Então, está se referindo à mente, uma capacidade de raciocinar e obedecer. Sede, na realidade, o coração-mente é a sede de morada do Espírito Santo, ok? A alma, no grego quer dizer psique, ok? A alma, ela está relacionada em 2 passagens bem interessantes. Gênesis capítulo 2, verso 7, é o sopro de vida que Deus dá ao homem, lá em Gênesis 2,7, tornando-o alma vivente. Ou então se refere a espírito, que é 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, esse espírito que habita em nós. Na realidade, a alma é a parte imaterial que Deus nos concedeu para morar, que mora em nós, ok? O entendimento, essa palavra entendimento no verso 37, significa dianoia, é um termo grego que significa pensamento profundo, faculdade da mente, é a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, tá? Então, diante do mandamento, Mateus 22, verso 37, amar a Deus com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento, é a nossa capacidade de entender esse mandamento, discernir o que é certo e errado e optar em amar a Deus. Deuteronômio capítulo 10, verso 12, diz assim: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames
e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O verso 13 de Deuteronômio 10 diz assim: que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu próprio bem. Isso diante do decálogo, Deus falou isso, né? Jesus simplificou esse mandamento, esses primeiros 4 mandamentos, como eu falei no verso 37. Na realidade, a primeira parte do decálogo, que é o primeiro grande mandamento que Jesus estava orientando, está referindo exatamente a Êxodo capítulo 20, verso 3 e 4, que é não terem nem fazer imagens para si, tá? Deuteronômio capítulo 27, verso 15, diz, que nós aprendemos no estudo anterior, que maldito é aquele que faz uma imagem, que é o escultor, aquele que fabrica uma imagem para ser adorada, ele é maldito diante do mandamento de Deus. O segundo mandamento do decálogo, Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6, que é reverenciar esses ídolos, essas imagens. Isso é pecado, Deus não aprova. Isaías 42, verso 8, Deus diz que não quer dar a honra da sua imagem, da sua adoração à imagem, a honra da sua adoração, do seu culto, à imagem de escultura. E Tiago capítulo 4, verso 5, declara que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e ele tem ciúme de nós por conta de estarmos adorando aquele que não deve ser adorado por nós. Eles não nos criaram, quem nos criou foi Deus. Esse sim deve ser adorado. O terceiro mandamento do decálogo, Êxodo capítulo 20, verso 7, é não tome o nome de Deus em vão. Mateus capítulo 5, verso 33 e 34, jurar pelo nome de Deus é pecado. Ele aconselha não jurar pelo nome de Deus, pelo céu onde está o trono de Deus, pela terra onde é os cabelos de seus pés. O quarto mandamento do decálogo, Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 11, que fala sobre o sábado, um dia separado para Deus. Deus santificou o sábado, significa para nós guardar um dia. Isto na época, e hoje nós temos todos os dias como os dias que vivemos para Deus e podemos guardar a Deus. Isso é, adorar a Deus em todos os dias da semana. O que Jesus fez com Mateus 22, verso 37? Ele pegou os 4 mandamentos do decálogo, que é o relacionamento do ser humano com Deus, um relacionamento vertical, e resumiu em apenas um mandamento. Simplificou na realidade, tá? A última parte do nosso estudo, que do verso 39 ao verso 40, ele diz assim: e o segundo, semelhante a este, ame o seu próximo como a si mesmo, como você ama a si mesmo, e destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O verso 39, meus irmãos, o verso 39, que é amar o próximo como a nós mesmos, Jesus não estava criando algo novo. Mais uma vez, ele não estava criando algo novo. Ele estava repetindo o que Deus ordenou no Velho Testamento para Moisés. Na época de Moisés, Moisés, quando Deus fez os 10 mandamentos, e a parte do quinto mandamento até o 10º, era do relacionamento do homem com o próprio homem. Na época, o povo que estava com Moisés tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então precisavam ter um bom relacionamento. E nós somos seres sociáveis, precisamos nos relacionar. E às vezes as nossas relações se tornam complexas porque nós não sabemos nos relacionar com o próximo. Por isso o motivo do decálogo, da segunda parte do decálogo, que é do 5º ao 10º mandamento. Tá? Então o que Jesus fez? Como Jesus não está criando coisa nova, olha o que diz Levítico 19, verso 18, sobre a vingança. Não te vingarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Deus falou isso no decálogo porque sabia que a multidão de povo que estava com Moisés, facilmente, qualquer motivo era motivo de ira, de vingança, de ódio, de rixa. Enquanto que Levítico fala isso, Romanos capítulo 13, verso 8 ao verso 10, diz o seguinte sobre o cumprimento da lei. 8. A ninguém devais coisa alguma senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. 9. Com efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o verso 10 diz assim,
O amor não faz mal a ninguém, ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Gálatas, capítulo 5, Paulo também escreveu sobre isso, falou aos Romanos, falou aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 14, ele faz um resumo da lei. Ele diz assim: pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meu amado, não é difícil a gente obedecer os 10 mandamentos. Se estava complexo, quando tinha aqueles 10 mandamentos, Jesus simplifica. O primeiro resume os 4 primeiros do decálogo, e o segundo mandamento resume os 6 mandamentos do decálogo. Veremos isso aqui agora da seguinte maneira. Olha como Jesus simplificou. O 5º mandamento, que é Êxodo capítulo 20, verso 12, honrar pai e mãe. Deus resume isso no 2º mandamento e pega, Paulo repetiu esse mandamento em Efésios capítulo 6, verso de 1 a 4. Que amar, honrar pai e mãe é um primeiro mandamento com promessa, e isso dá longevidade de vida na terra. Deus ama quem faz isso, isso agrada a Deus. O 6º mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 13, é não matarás. Como foi falado desde o Velho Testamento, 1 Samuel capítulo 2, verso 6, é Deus que dá e Deus que tira a morte, Deus que leva para a sepultura e Deus que faz levantar na sepultura. No dia da ressurreição ele fará levantar, todos, tanto os bons quanto ímpios, tanto os justos quanto os maus. E Jó 14,5, o tempo de vida de todo ser humano vivente, alma vivente na terra, está determinado por Deus. Ninguém ultrapassa esse limite. O 7º mandamento, o Êxodo capítulo 20, verso 14, é não adulterarás. Jesus simplifica isso lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 28, só ter a intenção, olhar para uma mulher com a intenção no coração, já adulterou com ela e consequentemente já pecou, porque adultério é pecado. O negócio é que nós temos adultério como uma conjunção carnal, que não deixa de ser verdade, mas achamos que adultério é somente a parte física, a prática, e não o pensamento. Por isso, se a gente ama a Deus com todo o nosso entendimento, nem pecar na mente, não pecaríamos. Lutamos contra isso. 8º mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 15, não furtarás. Eu expliquei no estudo anterior sobre o que é furtar e roubar, a diferença. O roubo é uma agressão física, tomar o que é teu de forma física, você percebendo, talvez sofrendo, sendo empurrado, apanhado, assaltado. O furto é diferente. Não precisa ter a violência física, a presença física, você percebendo isso acontecendo. Você pode estar dormindo e alguém furta algo de você, certo? Sem percepção. Então, não furtarás. Jesus, lá no relato de João, no Evangelho de João, ele relata que Judas Iscariotes, um dos 12, furtava o que era dado na campanha de missões de Jesus Cristo. Enquanto ele caminhava de cidade em cidade, as pessoas se juntavam a ele, as mulheres ofertavam, e ele colocava na bolsa. Ele era podemos dizer, o tesoureiro de Jesus, e ele subtraía do que era colocado na bolsa. Ele furtava de Jesus. Jesus sabia disso, porque Jesus é onisciente. O 9º mandamento é exatamente não dirás falso testemunho. Nós aprendemos sobre isso, sobre não dizer falso testemunho, pois falso testemunho é exatamente mentir. E João 8,44 diz que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. E Colossenses 3,9 é um conselho de Paulo dizendo que não mentais uns aos outros. O 10º e último mandamento é não cobiçar. Não cobiçar nada do que é do próximo. E a cobiça, explicada no Novo Testamento, em Lucas capítulo 12, verso 15, nos avisa para nos acautelarmos de toda e qualquer espécie de cobiça. E a cobiça, ela pode ser vista como inveja, como desejo de ter alguma coisa do outro que não é seu. Então, concluindo nosso estudo, o verso 40 diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Baseado nisso, eu quero apresentar aos amados a lei áurea que está na Bíblia.
Muita gente não sabe. Mateus capítulo 7, verso 12, ou Lucas capítulo 6, verso 31, diz a mesma coisa. A diferença é que o Mateus 7,12 ele termina o verso com a lei e os profetas. Diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amado, você quer receber amor? Dê amor. Se quer ser tratado bem? Trate bem. Porque aquilo que você dá, iniciando por você, você tem a grande possibilidade, pela bondade de Deus, de receber o mesmo. Caso você receba de quem você está dando bem o mal, isso faz parte da vida. Jesus deu amor e recebeu traição. Jesus deu amor e recebeu negação. É assim. Conclusão para o nosso estudo. Então, Deus provando o quanto Ele nos ama, entendendo o amor de Deus por nós, Deus não desiste do ser humano. Muito antes dele existir, Deus já amava esse ser humano. Deus criou, imaginou o ser humano. O Senhor pensou em tudo para manter em proteção a sua melhor criação, isso é, um homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:6. Todos os mandamentos, Gênesis 2:16, 17, aquele único, Êxodo capítulo 20, verso de 1 a 17, Deus criou e entregou ao homem para que ele obedecesse. O primeiro mandamento, Gênesis 2:16, 17, Deus entregou a Adão, que tinha o dever de falar dele somente a Eva. Na realidade só existiam eles dois. E deles dois procedia a obediência a esse mandamento para que seus filhos assim obedecessem. Uma vez que eles desobedeceram, tiveram a consequência da morte, não neles próprios inicialmente, mas nos seus filhos, em um dos seus filhos. Né? Os 10 mandamentos Deus entregou a Moisés. Êxodo capítulo 20, verso de 1 a 17. Moisés tinha a missão de ensinar ao povo que estava com ele, agora não era mais uma pessoa só, mas 2 milhões de pessoas, aproximadamente, a ensinar esses mandamentos para eles viver por meio desses mandamentos. Todos os mandamentos foram criados por Deus para dar responsabilidade às pessoas para aprenderem e praticarem suas vidas, para que tivessem bons relacionamentos tanto com Deus como com o seu semelhante. Obedecer os mandamentos de Deus nos faz viver bem com Deus e com o nosso próximo. Mas, infelizmente, eles mostraram o tempo todo desobediente, sempre fazendo coisas que se afastavam de Deus, que os afastava cada vez mais de Deus. Deus revelou de forma maravilhosa o seu amor, resolvendo mandar seu filho lá dos céus para a terra. Nós sabemos como ele veio. Esse filho dele, Jesus Cristo, resolveu simplificar esses 10 mandamentos para que nós entendêssemos e pudéssemos praticar. Então ele simplifica, ele pega 10 mandamentos, transforma em 2 mandamentos, para que a gente só tivesse que fazer uma coisa: obedecer e vivê-los, né? Por último, Deus, para demonstrar o seu amor de fato e de verdade, entregou seu Filho à cruz do Calvário, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Amados, a demonstração do amor de Deus por nós é imensamente maravilhosa. Só compete a nós obedecer. Aprendamos e vivamos. Oremos? Amado Pai eterno, Deus glorioso, Senhor Jesus, Tu és o Deus nos céus e na terra, e obrigado por compreender, por entender o Teu amor por nós. Agora nos ajude, meu Deus, com Teu Espírito que em nós habita, a obedecer, a praticar, a viver esses ensinamentos aqui na terra, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, em nome de Jesus, nos abençoa. Nós Te louvamos e Te agradecemos por Tua bondade e por Teu amor imensurável por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e até o mês de abril, onde nós estaremos estudando sobre santidade. Que Deus os abençoe. Paz de Cristo. Amém.